Zé a mais, a cultura mais importante da América do Sul e também a principal cultura da segunda safra plantada no Brasil. É isso aí. Você já adivinhou o papo, né? Milho safrinha. Nós estamos aí com El Ninho, efeitos do El Ninho, soja tardia, plantio atrasado da soja. Se o plantio da soja atrasa, o que acontece, Pedro? Vai encavalando tudo, né? Ele é engenheiro agrônomo pela UFG, por isso que ele já ficou conversando com o Pedro aqui um tempão. Cursando MBA em Gestão do Agronegócio pela FGV, ele é atual gerente de sustentabilidade na Milhão Ingredientes, que é vice-coordenador do FAEG Jovem de Inhumas. Ele falou que é de Inhumas, né? Tô falando dele, Rafael Alves Mendanha, dos Mendanha. Seja bem-vindo ao Agro2. Pessoal, um prazer, satisfação estar aqui com vocês. Agradeço aí pelo convite. E essa época, hein? Soja atrasou, e aí o El Ninho, a chuva tá mais tardia, tá demorando um tiquinho, e a preocupação com o milho? Então, a gente passa por um cenário aí bem atípico, né? Pensando aí nas últimas safras, a gente brinca lá na Milhão, né? A gente vem aí de 3 safras complicadas, adentrando para mais um aí com um grande problema. Os problemas que a gente teve antes, né, na safra 2021, 21 e 22, foi a falta de chuva aí, né, no milho safrinha, milho segunda safra aí, que é o principal foco que a gente trabalha, né, geralmente aqui milho verão pra gente em Goiás não tem uma disseminação muito grande, até mesmo por a gente conseguir fazer essas 2 safras, né, muito bem feita. Então a gente teve esse problema nessas 2 safras, que foi a falta de chuva. E no ano passado, o que derrubou aí, né, a renda dos produtores foi a questão do mercado. O produtor, às vezes, ali que não tinha uma proteção, não tinha uma trava ali, o milho. Tanto a soja também variou demais, né, na questão do preço. Então, foi uma safra aí muito complicada. A gente teve uma inadimplência muito grande aí, pensando no setor como um todo, né. A gente teve uma alta produtividade, mas a questão aí da rentabilidade mesmo dos produtores, ela foi baixa. E aí a gente adentra aí para a safra 23-24, que é uma incógnita aí para todo mundo, né? Pensando na segunda safra para a gente. A gente tem várias regiões aí que o plantio de soja atrasou demais, né? Os produtores perdendo aí praticamente toda a janela de milho safrinhas. Pensar no norte do nosso estado aqui, tem produtores que ainda estão tentando plantar a soja, né? E a gente já entra aí para um viés diferente, que aí ele passa a fazer conta ali se está compensando continuar na soja ainda, ou se no lugar ali que tem uma altitude mais alta ele compensa já adentrar com o milho, né? Pensando em tá plantando ali uma safrinha meio que antecipada, agora no finalzinho do mês, comecinho do mês de janeiro aí, né? Porque a soja ela já começa a perder produtividade também. A gente já tá saindo do fotoperíodo ideal para ela, então a soja que o pessoal planta aí geralmente em dezembro é uma soja aí que tem a produção mais baixa. E ela está suscetível também a doenças, às pragas aí que já estão rodando aí nas culturas que foram plantadas primeiro. E aí, se a chuva for chegando, a soja está no solo, ferrugem asiática, né? A umidade aumenta, outros riscos, e aí o produtor... Mas nosso assunto aqui é milho safrinha, né, gente? Mas que umidade, porque... Não, mas, quem é do jeito que tá, mas né? se não choveu até agora, a gente esse podcast vai rodar no começo de janeiro, mas nós estamos falando aqui fim de dezembro. Dezembro ainda, cadê a chuva, né? O Natal já apontando e chuva zero. Acho que tem uns 5 dias que não chove já aqui, né? Aqui na nossa região. E eu acho que isso vai se estender até janeiro, tranquilamente. É um ano atípico mesmo. Em função do El Ninho, né? Que tá doidão, bagunçando o clima. E assim, além da questão aí do regime de chuvas não tá uniforme, a gente tem a questão aí de uma alta temperatura, né? O que tá influenciando bastante aí também, né? Na soja em si. Esse plantio de soja aí que tá sendo finalizado aí, né? No mês de dezembro, como a gente tá comentando, ele tá tendo aí um agravante dessa questão aí, da temperatura muito alta. Então, dá uma chuva ali de 20, 30 milímetros, o produtor vai plantar, ele consegue plantar ali no máximo 2 dias, a temperatura, aliás, a capacidade de água ali do solo, ela já se esvairiu novamente. Então, assim, foi uma situação muito complexa que os produtores estão passando aí desde outubro. Desde outubro a gente está com temperaturas máximas aí no nosso estado, atingindo todo o centro-oeste aqui, né? A gente tem muito problema também no Mato Grosso, pensando em soja, né? E trazendo para o milho safrinha,
O cenário que a gente tem até então é que essa questão aí da alta temperatura, ela vai continuar. Então, é uma incógnita para a gente também aí, pensando nessa produção da segunda safra. Hoje, a gente tem alguns cenários, né? Pensando aqui no nosso estado. A gente tem a região ali sudoeste, né? Pensando ali principalmente em Rio Verde, Montevidéu. A região ali que o pessoal fala Planalto Verde, pega um pouquinho de Jataí também. Onde os produtores, eles tiveram a janela melhor, conseguiram, né? Plantar a soja ali no período certo e provavelmente eles vêm aí com uma produção de safrinha ok, uma produção dentro aí do que se espera. Outro problema, assim, que a gente teve no começo aí desse planejamento dessa safrinha aí, dessa segunda safra que a gente vai ter, é a questão dos preços dos insumos. A gente teve aí, quando começou a rodar, né, o negócio de safrinha no mercado, os adubos, as sementes, com um preço muito caro ainda. Por conta da safra passada, né? Essas sementes aí, elas foram produzidas com um alto custo. Então, o movimento das sementeiras aí foi repassar esse custo para o produtor. Então, a gente viu muitos produtores, às vezes, tirando o pé ali na questão da tecnologia. Tá diminuindo ali a questão do investimento, né? A gente sabe que a cultura do milho aí é uma cultura altamente responsiva à adubação, né? Se você estiver trabalhando com uma semente aí que tem genética, ela vai chegar na casa aí dos 150 a 200 sacas de produção, passando até disso. Só que, como a gente estava com os insumos muito caros, o produtor às vezes optou por uma semente mais barata e por uma adubação menor ali para alcançar a máxima lucratividade naquele período ali. Hein, Rafael, assim, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, o milho safrinha no Brasil representava 80-20, né? Sim. Era a safrinha que virou a safrona, né? Exatamente. Hoje em dia, continua da mesma forma essa dicotomia entre o verão e a safrinha? Então, hoje, a gente teve, principalmente para a gente aqui no Centro-Oeste, muito estruturada a questão da soja em primeira safra e o milho segunda safra. A gente até, trazendo ali a questão de rotação de culturas, aqui a gente não tem o mesmo regime hídrico que a gente tem, por exemplo, no sul, que eles conseguem consorciar com outras plantas, eles conseguem aí fazer uma rotação, colocar um trigo, uma aveia, outras culturas no meio. Aqui para a gente ficou bem desenhado. Primeira safra a gente faz com soja, segunda safra a gente faz com milho. Dependendo da janela ali, dentro um sorgo também, faz uma cobertura, mas é esse o padrão que a gente vê aí no nosso estado. Mas o sorgo acaba tendo aquelas dificuldades de manejo, né? Depois, de questão de alelopatia, que acaba atrapalhando o produtor. Mas aí é só organizar e planejar direitinho que dá certo, né? E você Exatamente. tem visto... o foco da Milhão hoje é mais milho, né? Então, hoje, a Milhão, ela atua com o milho convencional. A gente tem uma parte de agronegócio na empresa, né? Então, a gente tem um setor de agronegócio onde a gente trabalha com o fomento de toda a cadeia de produtores. O intuito é estar trazendo uma matéria-prima de qualidade para a nossa indústria, que é o carro-chefe da empresa. Nesse processo, para a gente ali estar com a parceria 100% com os produtores, a gente financia soja também, financia outras culturas. Por exemplo, se ele for fazer um pedaço de sorgo também, precisar de um auxílio nessa questão, mas para manter a parceria ali com aqueles produtores, a gente sabe que se a gente às vezes der espaço para outra revenda entrar na soja, a gente perde essa segunda safra dele. Então, assim, a gente procura fidelizar mesmo o produtor junto à nossa revenda e a essa área da Milhão Agronegócio. Quando você fala financia, que a Milhão ela fornece todos os insumos necessários para o produtor e aí ela ainda compra a produção, é isso? Exatamente. A Milhão hoje, ela trabalha num sistema de parceria e a gente tem vários elos aí para estar trazendo de benefício para os produtores. Hoje aí a Milhão ela atua nos insumos, desde a parte de calcário, a parte de gesso, toda a parte da adubação química, semente, todo o manejo que ele vai precisar ali da cultura dos defensivos, assistência, a gente tem para disponibilizar, tem um corpo técnico muito robusto para estar atendendo esses produtores. Por estar trabalhando com a cultura de milho convencional, às vezes tem produtor que tem uma certa mitificação, né? O convencional é mais difícil de produzir que o milho transgênico. A gente tem essa equipe técnica aí justamente para estar levando essas orientações aí para os produtores. A gente atua também muito forte aí na questão da compra dos grãos. Como você exemplificou, a Milhão hoje ela atua principalmente aí na produção de ingredientes, né? E esse milho convencional aí, ele vai ser a nossa principal fonte de matéria-prima. Hoje,
a Milhão, ela dá prioridade ali, né, para um padrão de milho específico. Então, tem as sementes específicas aí que a gente posiciona para os produtores no mercado. Hoje, a gente trabalha aí com um milho que a gente chama ele de milho Flint. É um milho que ele é um milho mais avermelhado, um milho que tem uma característica mais dura. E essas características são o que vai dar um maior rendimento de fábrica desse produto. É um produto que tem ali uma menor quantidade de germen. Germen é o subproduto de menor valor agregado que a gente tem hoje na empresa. Então, a gente está trabalhando com um milho aí que tem uma porcentagem menor, isso influencia diretamente na questão da receita líquida da empresa lá na frente, na lucratividade. Rafael, só para explicar para quem está vendo ou ouvindo, diferencia para a gente o que é o milho convencional e o que é o milho transgênico, né? Que o pessoal é amplamente cultivado aí. Então, hoje, o milho convencional, a gente chama o milho que ele não tem o advento da tecnologia. Ele não tem nenhuma modificação genética. Hoje, os milhos que a gente chama de transgênico, milho GMO, geneticamente modificado, é o milho que vai ter algum tipo de tecnologia para trazer uma característica nova para aquele milho, seja para um controle de praga específico, igual a gente tem aí milhos que vão ter uma resistência à lagarta. Então, em teoria, você não precisaria de estar fazendo o controle químico, né? O controle desses insetos ali, dessas pragas. E a gente tem outras tecnologias também, referente aí, principalmente à utilização de herbicidas para facilitar o manejo, né? Então, a gente tem essas tecnologias, né? Essa modificação aí no gene para estar trazendo ali algum benefício para essa cultura. E o convencional, a gente tem híbridos aí que são livres de tecnologias. Não que um seja pior ou melhor que o outro, né? Não, só questão de convenção de mercado mesmo, e porque é o público-alvo do milhão da indústria, né? Exatamente. Hoje, a gente tem aí, para a alimentação humana, as empresas que trabalham com milho transgênico têm que ter uma rotulagem, né? Que é aquele Tzinho dentro de um triângulo amarelo aí que vocês já devem ter vistos aí nas embalagens. Principalmente salgadinho, né? Tem exatamente. Muito, salgadinho tem muito. E a gente tem alguns mercados, né? Como o Pedro falou, o nicho da Milhão hoje, e desde o seu início, é o milho convencional para atender esse nicho de mercado. Principalmente exportação, a gente tem aí hoje a Europa muito forte aí na questão da utilização de milho convencional, né? De não estar ali adentrando ao mercado de transgênico. A gente tem algumas modificações no mercado também hoje, adentrando principalmente o México, que é um dos maiores polos aí de consumo de milho do mundo. Então, assim, a gente está muito bem posicionado aí nessa questão aí do mercado alimentício aí, né? Para a alimentação humana. E só para a gente entender, você já falou que é alimentação humana, mas assim, só para especificar, o mercado da Milhão, então vocês compram o milho do produtor e vocês mesmos transformam ou comercializam para indústrias que vão transformar isso em diversos alimentos? Então, hoje, a Milhão é focada na produção de ingredientes. Então, como que funciona? Do milho em si, o milho grão, chegando lá na empresa, a gente consegue tirar mais de 40 produtos diferentes desse milho. E qual que vai ser essa diferença? A nossa empresa é uma empresa dry milling, né? Que ela vai fazer esse processamento do milho de forma mecânica e a seco. Então, esse milho ele vai virar diferentes produtos de acordo com a granulometria que a gente vai atingir. A gente tem um produto que é um dos carros-chefes lá da Milhão, que é, por exemplo, o Pipomix, que é o produto utilizado para fazer aquela pipoca expandida, aquela pipoquinha doce. Aquela que explode, né? Exatamente. Aquela que é feita em canhão. Então, assim, ele é um produto que a gente só tira o germen e a película do milho. Então, ele tem que ter uma certa uniformidade, e a partir daí, a gente consegue ir fazendo vários outros produtos. E a gente fornece esses ingredientes para as grandes empresas aí do mercado, tá fabricando aí o produto final para chegar na mesa do consumidor. E aí, dentre esses clientes, a gente tem, por exemplo, PepsiCo, a gente tem Nestlé, a gente tem Kellogg's. Toda a parte de cervejaria a gente atua também, junto com a Heineken, com a AB InBev. Tem também a parte de alimentação animal? Então, o germen, o principal mercado dele é a alimentação animal. Então, ele é um subproduto, né? Desses outros produtos que a gente gera aí como ingredientes, e a gente consegue destinar ele aí para alimentação animal. Hoje, a Milhão está com um processo novo, né? Que está em fase de testes lá já.
a gente tem instalado lá na nossa planta Fabril a primeira fábrica de óleo de milho convencional. Então, esse óleo ele é extraído do germe e a ideia é estar agregando valor desse subproduto que a gente tinha. Porque você tirando o óleo do germe, não tira as características que ele tem empregabilidade na nutrição animal. Não tem nenhuma baixa com isso. Então, a gente consegue ter um novo produto e manter a qualidade ali do germe para estar fornecendo para a nutrição animal. Bacana, cada vez mais aproveitando o produto, né? 100%. Cara, e a Milhão, ela tá no nosso dia a dia, a gente não percebe, né? Tá, exatamente. Ela é matéria-prima, ela fornece matéria-prima para quais empresas? Assim, que você puder falar também, quais produtos Ele falou uma aqui que, tipo assim, eu consumo muito. Qual? Consumia. Qual? Não consumo mais depois da gravidez. PepsiCo. Salgadinho, Salgadinho, você gosta? Eu gosto. Parece isopor? Não, mas tem uns que eu gosto, tem outros que não. Tem uns que não é bom, não. Assim... Não vou falar qual que é bom, qual que não é, não, pra mim, não. Deixa quieto. A gente fala que tá ali junto com as pessoas desde o café da manhã, né? Ali a gente atua em todas as áreas ali do café matinal. Toda a parte ali de formulação de massas de bolo, por exemplo, a Milhão ela vai estar envolvida com algum produto ali naquele processo. Que legal. Até massa de bolo? Exatamente. Caramba. E aí a gente parte ali para a parte dos cereais, a gente tem um produto que também dá origem àquele cereal, por exemplo, da Kellogg's, a gente tem o famoso sucrilhos. Que é o tigrezinho, uau. Atende também a Alka Foods, a Nestlé. Então, assim, a gente tem um trabalho muito bacana também na linha infantil, principalmente da Nestlé. Então, hoje a Milhão ela consegue aí fazendo aí, né, o fornecimento da linha Baby Foods da Nestlé, focado principalmente ali no mucilon. Antigamente a gente tinha as papinhas também. Então, assim, a gente tá ali desde o início, né, da nossa idade aí, né? Falando ali das crianças. Não vou falar de mucilão não, porque eu ainda como, gente. Não, eu gosto. Tem um episódio aqui que tá na galeria do canal que foi feito com o Luciano Carneiro, que foi o fundador da Milhão Alimentos. Uhum. E ele falou no podcast, eu não esqueci, que ele falou assim, ó, em todo mundo, quase a população inteira do Brasil já consumiu um produto meu e não sabe. Com certeza. Caramba. Você tem noção. E pior que é mesmo, né? Se for falar desde pequeno até. Não, sim. E aí, passando aí, tava falando pra vocês do café da manhã, a gente parte aí pra questão de produtos que a gente tem no mercado, como um flocão, cuscuz, que dependendo da região aí é muito disseminado. Só o ouro também agora lá, né? Exatamente. A gente agora tá com a marca própria, né? Colocando aí no mercado. Então, a gente tem a marca Só o Ouro, onde a gente tem vários produtos aí que a gente já tem aí na gôndola de alguns supermercados. E tudo derivado do milho, né, cara? Exatamente. E tudo de um mesmo grão. É impressionante como o milho é diverso, né? Pode-se fazer tanta coisa com ele, né? Lembra aí? É o milho pipoca. Aí milho tem pipoca, o canjiquinha. Tem o milho canjica. Tem o milho pamonha, que é diferente. Tem o milho doce, que é diferente, que o enlatado é diferente. Ah, da latinha, né? Da latinha é diferente do da pamonha, que é diferente do da pipoca. Doce, que é diferente do da pipoca salgada, que é diferente do da canjica. Amarela, que é diferente da canjica branca, que é... Caramba, só que a gente enumerou uns 7, né? Tipos de milho. Demais. Mas assim, vocês que atuam diretamente com o produtor rural, como é que vocês estão vendo a janela de plantio desse milho safrinha? Quando que começa? Como é que o produtor tá pensando aí? Então, hoje, a gente tem ali, como eu falei para vocês, a região de Rio Verde, geralmente, ela larga na frente aí na janela de milho safrinha. A depender aí das chuvas, no processo de colheita da soja agora, eles já conseguem plantar aí na segunda quinzena aí de janeiro. Tem alguns produtores aí que já estão plantando. E aí... Produtor de sequeiro mesmo? Você acha que tem? Sim, sim, produtor de sequeiro. A gente tem produtores ali em Rio Verde que, saindo do vazio sanitário, que para a soja é dia 25 de setembro, a partir daí eles já podem plantar, que já fez esse plantio mais ou menos ali dia 30, já tinha produtor com semente no chão. Arriscou um pouquinho ali naquele momento e tem algumas regiões ali que deram muita sorte porque choveu. Choveu de fato ali. Foi bem naquele inicinho, não sei se você lembra, necessário. Pedro. Ali, deu 25 de setembro, ali logo no início de outubro, deu os 80 milímetros que é preconizado. Pau na máquina. Pau na máquina. Exatamente. Caramba. E aí, assim, esses produtores, eles largam na frente, provavelmente vão ter uma safra cheia aí, né? A depender muito do clima, a gente não controla aí São Pedro, né, como a gente fala, mas
a ideia aí é que esses produtores produzam bem. Posteriormente a isso, a gente adentra aí o mês de fevereiro, né? E aí essa janela, ela vai muito de acordo com o zoneamento de cada cidade. A gente tem aí um clima muito distinto aqui no nosso estado, né? É um estado extenso. Então, em cada micro-região aí, a gente geralmente tem um zoneamento agrícola. A gente acompanha muito aí pelo ZARC. Então, ele vai trazer aí pra gente alguns municípios que tem essa janela aí, né? Até mesmo o pessoal tá trabalhando com seguro agrícola ou coisa do tipo. Até dia 10 de fevereiro, né? A partir disso, já tem um risco ali muito grande de ter algum tipo de perda. Outras regiões vão até dia 20 e tem região aí que considera até dia 28 de fevereiro aí. Que seria mais pro norte de Goiás, né? Um período bacana para a gente estar trabalhando aí com o milho safrinha. A partir disso, o pessoal já começa a virar para sorgo ou às vezes tá fazendo um plantio de cobertura aí, mas não tá arriscando tanto aí no milho, não. A gente tem alguns produtores ainda que quebra a cabeça um pouquinho, entra ali em março plantando até dia 5, só que assim... Como eu falei para vocês, a gente vem de 2 safras ruins aí, né? Que foi a 2021, a 21-22, onde os produtores que arriscaram, geralmente teve uma perda aí muito expressiva, não conseguiram tirar nenhum custo. Então, assim, os produtores meio que já estão vacinados com essa questão de janela, tiraram o pé um pouquinho. Tem produtor aí que planta só até dia 15 de fevereiro, não passa disso. A partir disso, ou ele para de plantar, ou ele vira para um sorgo, ele planta um milheta ali para fazer uma cobertura, algodão, às vezes consegue, né? Alguns colher uma semente. Outro tipo de cultura. Planta, né? Ali no sul o povo investe muito, os produtores investem muito em girassol, né? Vai mudando. Aí vai depender do nicho de mercado, né? No sul ali, por exemplo, a gente tem a caramuru, que fomenta bem aí a parte do girassol, né? A gente tem a Comigo hoje vindo também com a cultura do painço. É uma cultura nova aqui pra gente. Painço não, gergelim, desculpa. Eles vêm forte com o gergelim. Tem muitos produtores que falaram pra gente que vão fazer um teste aí e entender como que vai ser aí tanto o desenvolvimento quanto o mercado dessa cultura, né? Sim, porque pra eles é uma questão incerta ainda, né? Questão de mercado. Você vai depender só de um fornecedor, às vezes tem a questão de liquidez. Então, assim, é um teste mesmo que o pessoal tá adentrando. E aí, assim, o pessoal vem muito forte também com a questão do plantio de plantas de cobertura. Até participei de um evento lá em Rio Verde, a gente tem um grupo forte lá que chama Terra Forte. É um grupo de compras que está ali hoje em torno de 10 produtores. O Luciano participa desse grupo também, né? Ele é produtor lá em São Miguel do Araguaia. Então, eles têm toda uma parte ali focada em compras, para fazer volume aí, comprar direto aí das grandes distribuidoras, e eles têm também toda a área de pesquisa. E nessa área de pesquisa deles, eles fizeram uma pesquisa onde que eles constataram que em torno de 20% a 30% do fechamento de safra ali, ele ao invés de trazer algum lucro para o produtor, ele tá dando prejuízo. Então ele tá puxando a média do produtor para baixo. Então qual que foi a recomendação deles? Nesse momento aí de fecha de safra, passando ali desse dia 15 que eu te falei, às vezes é mais vantajoso o produtor plantar uma planta de cobertura, fazer uma estruturação do solo ali, para no outro ano ali ele ter uma produtividade melhor na soja, no milho safrinha. Bacana. Assim, a gente sabe que o produtor ainda vai plantar o milho safrinha, mas você como agrônomo, especialista nessa área de milho, se você fosse indicar o manejo, né, Pedro? Nesse período de estresse hídrico que a gente não sabe até quando vai, pode ser que comece aí, a gente está falando aqui, mas vai que janeiro chove 10 dias na região do produtor, ou se não chover, que manejo, como que ele pode se proteger naquilo que ele pode fazer, né? Porque não controla o cara lá de cima. Então, assim, o manejo que a gente tem para recomendar para os produtores, né, principalmente é a questão da estruturação do solo. Você trabalhar aí, né, com a manutenção aí da adubação, fazendo a parte aí de calcário, de gesso muito bem feito, porque um solo corrigido, as plantas elas conseguem ter um vigor maior e, em consequência disso, elas conseguem reter mais líquidos ali, né, e ter uma caixa ali para passar por esses períodos aí de estresse hídrico. A gente recomenda também a questão aí das práticas, né, de plantio direto no solo. Então, assim, quanto menos você revolve o solo ali, você consegue manter, né, uma matéria orgânica ali no solo, que vai criar um microclima ali também, que vai conseguir reter essa umidade. Se a gente comparar aí hoje um solo que tem um sistema de plantio direto
há muito tempo, com um solo, às vezes, que está passando por uma transição, saindo da agropecuária, caminhando aí para uma agricultura que acabou de fazer aquele manejo ali, a gente vê uma diferença gritante aí, principalmente nessa questão aí, quando tem algum tipo de veranico, quando tem falta de chuva. Porque o que o solo que já tem esse sistema de plantio direto, ele consegue reter de água e fazer a manutenção ali para as plantas é muito maior do que o solo que está totalmente exposto ali, né? Que tem ali toda a insolação ali e perde essa água aí com mais facilidade. Em consequência disso, trazendo a parte do manejo em si do milho também, a gente orienta os produtores a trabalharem aí com híbridos que têm uma tolerância maior, né, a déficit hídrico. A gente tem alguns híbridos posicionados aí no mercado também que tem essa questão envolvida. A gente tem alguns híbridos que são mais suscetíveis. Então, assim, se o produtor ele tá plantando ali, ele vai soltar plantio, geralmente ele solta com um híbrido com um alto teto produtivo, que às vezes tem essa suscetibilidade maior. Caminhando para o fechamento, ele já vai posicionar um híbrido que é mais tolerante, um híbrido que a gente fala aí que é mais rústico, que vai aguentar a pancada em si, né? Que a gente fala. Uhum. Se passar ali naquele momento, nas principais fases, né? Que a gente fala as fases críticas, por um déficit hídrico, ele vai conseguir manter ali pelo menos um teto mínimo de produtividade. E dentro dessa parte aí de manejo também tem a questão dos insumos sintéticos e biológicos, ou químicos e biológicos. Tem também uma indicação de tentar usar mais biológicos pelo preço também, né? Já que o produtor vai ter que diminuir o máximo de custo que ele puder para ele maximizar a renda dele, né? Nesse ambiente inóspito que a gente está esperando aí. Sim, sim. Hoje a gente tem aí, né, uma combinação muito bem feita. Geralmente aí a maioria dos produtores eles já vem trabalhando, a gente fala uma casadinha, né, entre biológico e químico. A gente teve uma expansão muito grande da utilização de biológico, principalmente com o surgimento da praga cigarrinha no milho, que pesou bastante para a gente aí a partir de 2019, 2020. Ela foi uma praga aí que dizimou algumas lavouras, pensando principalmente aí em alguns milhos transgênicos que tinham uma certa suscetibilidade. Era algo que o pessoal não estava esperando, né? A cigarrinha hoje, ela conduz aí, né? Ela é vetora de 3 doenças, e essas doenças aí, quando elas chegam a adentrar aí a cultura do milho, os sintomas delas são devastadores, né? Influencia aí totalmente na questão da produtividade. E como a gente tinha moléculas químicas aí patinando no mercado, a questão da utilização do biológico, ela entrou muito forte, até mesmo para ter um período ali que a gente fala de um período de residual desses produtos, porque geralmente a gente utilizava um inseticida ali de contato, você aplicava a partir de 2, 3 dias, você ia lá, estava cheio de cigarrinha novamente, porque ela é uma praga migratória. Então se você faz um controle ali num dia, seu vizinho não fez, ela vai sair da lavoura do vizinho, vai voltar para a sua cultura. E assim, ela é uma praga que o simples fato dela estar ali na sua lavoura já é fator de controle. Então assim, a gente não pode errar a mão ali, principalmente no início do processo de desenvolvimento da cultura do milho, que é na onde que ela vai influenciar mais. A partir ali de V5, V6... o dano da cigarrinha em si para o milho, ele é menor. Então, assim, essa utilização de biológico, ela aumenta cada vez mais. A gente tem alguns produtores ali que são mais tecnificados, que já estão fazendo essa produção on-farm. Então, assim, o investimento deles é diferente. Eles estão investindo em estrutura, laboratório, nas próprias fazendas, em mão de obra, contratando aí até doutores para pôr na responsabilidade aí desses laboratórios e produzindo as próprias bactérias, os próprios fungos benéficos aí que vão fazer o controle das principais pragas e doenças que a gente tem aí para o milho. E com isso eles conseguem reduzir bastante aí a questão do custo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente tem alguns produtores também utilizando da compostagem, da adubação orgânica em substituição aí da adubação química. A gente tem produtores que têm alguns processos integrados, produtores que às vezes têm uma pecuária leiteira ali, um compost bar, tem uma granja de suínos, uma granja de aves. Então, assim, ele já tem esse insumo para estar fazendo essa compostagem.
Então, ele faz esse composto, consegue enriquecer ele com pó de rocha, com outros minerais aí, para estar fazendo ali, né, a manutenção dos nutrientes que ele necessita ali para a condução das lavouras, e com isso diminuir bastante aí também a questão do custo. A gente teve aí uma redução gigantesca, principalmente pensando aí na última safra, onde a gente tinha os preços aí muito altos, em decorrência do Covid ainda, da guerra que a gente teve na Ucrânia e na Rússia, que são, né, os principais fornecedores aí das matérias-primas dos adubos químicos, né, que as misturadoras aí, elas compram diretamente desses países. E esses produtores que trabalham com compostagem, eles estavam bem tranquilos aí nesse mercado. Perfeito. Show de bola. Agora mudando um pouco do assunto aí, Rafael, vamos falar um pouco aí da sua carreira, um pouco como é que você foi parar no milhão, como é que o agro chegou na sua vida? Pensava em trabalhar só com milho, assim, focado mesmo? Assim, pessoal, eu nasci no interior, né? Tava conversando com o Pedro ali antes, nos bastidores. Eu sou de Ordalha, né? Um povoadinho ali de Itaúsu, próximo a Itaberaí, Araçu, fica ali... Perto do Porta Aberta ali? Exatamente. Região central de Goiás, né? Pra quem tá fora aí, no centro. Aqui. Exatamente, fica ali bem na divisa dos 3 municípios. E desde pequeno eu tinha o sonho de trabalhar com o campo. Meu avô e meu pai, meu tio... eram produtores aí na década de 90, então eu sou de 96. Eu nasci e meu pai plantava roça. Naquela época as culturas que a gente tinha muito forte era feijão, arroz. Então assim, eles foram trabalhando até mais ou menos 2002 e eles tiveram a quebra de safra de feijão que eles saíram da atividade, viram ali que não compensava. Meu avô tem a chácara dele lá até hoje, continuou só com o gadinho de leite dele lá, normal, bem no sistema convencional mesmo. E em 2007 eu mudei para Inhumas. Mudando para Inhumas, eu fui um pouco para a área tecnológica. Eu comecei a fazer um curso técnico em informática no IF de Inhumas, né, no Instituto Federal de Goiás, junto com o ensino médio. E quando eu fui entrar para a faculdade, me veio a decisão. Eu continuo ali no que era o meu sonho, de seguir um curso de agrárias, ou eu vou para a parte ali de tecnologia, porque eu tinha muita facilidade. Eu sou muito bom com cálculo, então, assim, gostava demais da parte de programação, que era o foco do meu curso técnico ali no Instituto Federal. E o que pesou mais alto foi o meu sonho, que foi a questão aí de seguir um curso de agrárias. Então, comecei a fazer agronomia na Universidade Federal de Goiás, aqui em Goiânia, e desde as primeiras matérias eu já me encantei com o curso. É um curso que eu jamais me arrependo de ter feito. E no finalzinho do curso, surgiu a oportunidade de eu entrar na Milhão. Eu ainda tinha necessidade de fazer o estágio, estava finalizando o TCC, então eu adentrei a empresa em dezembro de 2020, hoje está fazendo 3 anos de empresa, e nesse período eu entrei como auxiliar de campo, atuando principalmente ali na parte do crédito, né, envolvida aí na parte dos monitoramentos, levantamento de áreas, dessa parte do fomento que eu falei para vocês. Mas sempre na parte técnica, nunca na comercial? Não, sempre na parte técnica. Essa parte aí do campo, fazia muita análise para a cédula de produto rural, né, CPR, que é o documento que a gente grava penhor aí dos produtores. Tava mais numa área aí que é difícil a gente ter profissionais atuando, né? Uma área aí mais fora, não é uma área que é muito abordada aí dentro da faculdade. Exatamente. Mas seguindo a carreira, né, eu virei analista júnior na empresa, né, analista de campo, atuando nessa área. E como a gente estava em constante expansão nesse período, para vocês terem ideia, a gente saiu de um faturamento aí na safra 2021 de em torno de 40 milhões, para a safra 21-22 para 150 milhões. Então, os setores cresceram demais, tanto a parte comercial quanto a parte ali do crédito, e eu fui crescendo junto com esse setor. A partir daí, eu já virei supervisor de campo, atuando ali dentro da empresa, fazendo a gestão desse time de crédito, né? A gente chegou em alguns momentos ali ter 9, 10 pessoas nesse time aí para estar fazendo acompanhamento, acompanhando colheita. Responsabilidade, hein, Rafael? Responsabilidade total. Você era o cara que falava assim, pode total. emprestar. Pode emprestar. E aí, assim, a gente faz um trabalho também pelo milho convencional, né? Da gente ter que acompanhar, às vezes, ali, risco de contaminação cruzada. Então, na onde que a gente identifica, a gente tem que direcionar a colheita, fazer um teste de transgenia rápido ali na roça mesmo, né? Para ver se aquela bordadura ali tá com transgenia, se não tá, manda para Milhão, manda para outro armazém, se der transgenia. E aí, posteriormente a isso, juntamente com a pasta de crédito, eu comecei a atuar na pasta de sustentabilidade.
em algumas demandas que a gente tinha, né, dos nossos clientes, alguns questionários. Aí a gente tem aí a questão do aumento pela procura aí de produtos advindos da agricultura regenerativa. Então, assim, as empresas de alimentos, elas vêm nessa pegada, elas têm algumas metas a cumprirem aí em 2030, 2050, ESG. de ter toda uma cadeia sustentável. E com isso, a gente começou a ter algumas demandas de levar equipes dessas empresas a campo para conhecer melhor, conhecer o cenário da agricultura em si, né? E como eu falei para vocês, a gente tinha um trabalho em específico com a Nestlé. A Nestlé, ela audita os produtores a nível de campo. Então, uma vez por ano, eles vinham aqui em algum produtor que a gente tem o fornecimento cadastrado para eles. E eu fazia todo esse acompanhamento. Aí, a partir daí, essa pasta ela foi aumentando, essa demanda do crédito também foi aumentando e chegou numa ocasião onde que seguir nas duas pastas se tornou inviável. E aí eu decidi por ficar com a pasta de sustentabilidade, né? E tive aí a promoção aí na metade desse ano aí, né? Para gerente de sustentabilidade na empresa. E hoje aí tô atuando também aí na parte de ESG da empresa em si, né? Que vai envolver ali toda a questão de emissões, a questão de resíduos da empresa. E atuando muito forte nessa questão no campo. Hoje a Milhão, para atender aí todos esses requisitos, a gente tem um programa interno, né, que chama Programa de Melhoria da Sustentabilidade Milhão, onde a gente dá aí uma consultoria, uma assessoria aí totalmente gratuita para os produtores parceiros nas boas práticas agrícolas, nos manejos aí de agricultura regenerativa. Então eu sempre tô a campo aí, né, rodando Goiás aí, visitando esses produtores, passando essas orientações, fazendo um levantamento do que ele tem de estrutura ali, o que ele pode adequar, né, de acordo com as legislações que a gente tem. A gente faz um controle ali muito bem feito de nossa cadeia da parte socioambiental também. Então, a gente tem uma preocupação enorme, né? Como a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Com essas questões aí de embargo, para não estar trabalhando com nenhum produtor que tem algum tipo de embargo, que tem algum tipo ali de problema com trabalho infantil, trabalho escravo. Então, é uma parte ali que a gente gasta um pouquinho de tempo para ver se realmente o produtor está em conformidade com essas questões. A gente faz toda essa conferência, a gente exige o CAR ali desses produtores para estar fazendo todo esse trabalho. Bacana. Para ser integrado aí da Milhão, para ser fornecedor, né, da Milhão, tem que estar com tudo em dia. Mas é isso aí. Ficou curioso? Ser produtor rural ou agrônomo, ou você que quer conhecer o trabalho da Milhão, tá aí na tua tela, milhão.net, entra lá no site, tem também @milhãoingredientes, tá aí também no Instagram, @milhãoagronegócio também, e tem do Rafael Almeida, Rafael Mendanha, gente, @rafael.mendanha, onde eu vi Almeida. Muito obrigada pela sua participação, uma honra ter você aqui. Pessoal, eu que agradeço mais uma vez, é uma satisfação muito grande ter esse espaço aqui, né, para falar um pouquinho aí, né, do milho safrinha, falar um pouquinho também da nossa empresa, da Milhão em si. E fico à disposição de vocês aí, né? Para qualquer dúvida que vocês tenham, para outras participações futuras. Muito obrigado. Espero que você tenha uma safrinha abençoada. Espero que você tenha gostado. Ou tem aquele produtor amigo seu, aquele agrônomo que está querendo saber mais sobre a safrinha, manda para ele, né, Pedro? Isso aí. Comenta, compartilha, esparrama no mundo, paga nós aqui, ó. Inscreve no canal, deixa seu like. E acesse também o nosso portal de notícias. Qual que é, Janaína? agro2.com.br. A gente está em todas as redes sociais, @portalagro2. Também ativa o sininho aí, 2 episódios toda semana com assuntos maravilhosos, atuais, como você viu aí, estamos falando de safrinha. Segue a gente também em todas as redes, né, Pedro? Segue eu também lá, @Janaína Honorato, tem também o do Pedro. Por Pedro Maia. É isso aí, espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Falou! Tchau, tchau.